O pão do céu, os alimentos que geram vida. O pão, gente, sempre teve um lugar sagrado na história da humanidade. Na Bíblia, ele representa provisão, sustento e comunhão. O trigo que sustentava o povo na antiguidade era simples, natural e cheio de vitalidade. Um grão que crescia na terra sem agrotóxicos, sem manipulações genéticas e com um tipo de glúten primitivo, facilmente digerido pelo corpo. Era o trigo de Deus, o alimento que nutria sem inflamar, que fortalecia o corpo e trazia energia ao espírito. Hoje, o que chamamos de trigo é um produto industrializado e geneticamente modificado. O homem, em sua tentativa de melhorar a produtividade, alterou a estrutura original do grão e, junto com isso, corrompeu a sua essência. O problema do trigo moderno, você vai entender, hein? O trigo atual passou por mutações genéticas que aumentaram o teor de glúten e reduziram seus nutrientes. Esse glúten mutado ficou mais elástico, mais pegajoso e muito mais difícil de ser digerida, como se fosse um chiclete, gente, pra vocês entenderem. Por que o glúten moderno faz tanto mal? Porque o glúten original, ele tinha cadeias curtas, que o corpo conseguia quebrar e absorver facilmente. O glúten atual de hoje tem cadeias longas, é resistente à digestão, provocando irritação e inflamação no intestino. Ele gera permeabilidade intestinal, que é o quê? Permitindo que toxinas e proteínas digeríveis entrem na corrente sanguínea. Um gatilho para alergias, fadigas, doenças e autoimunes. O que é essa permeabilidade intestinal, gente? O nosso intestino, ele tem uma cobertura como se fosse como se fossem uns cabelinhos, para vocês entenderem. Só que o glúten faz o nosso intestino perder esses cabelinhos, como se fossem esses pelinhos. E aí ele fica permeável. Aquilo que é lixo, que era para ser jogado fora do nosso organismo, começa a entrar para dentro da nossa corrente sanguínea, tá? Então era como se o bolo fecal estivesse aqui e era jogado fora. E aí o que acontece? O intestino perde aquela proteção e aquelas toxinas que estão aqui começam a entrar para dentro do intestino e ir para nossa corrente sanguínea. Então todas aquelas toxinas ficam ali. Aí muitas vezes a pessoa tem um problema com alergia de pele, tem muita fadiga, doença autoimune, e ela vai cuidando do quê? Ela vai cuidando da pele, ela vai cuidando da fadiga, muitas vezes com medicamento para depressão, vai cuidando da doença autoimune com medicamento para doença autoimune, mas não trata o intestino, ela continua com os hábitos que estão destruindo o seu intestino ali. É comum pessoas sintam inchaço, cansaço, queda de energia, fraqueza, até dificuldade de emagrecer, sem perceber que o pão de cada dia é o causador silencioso dessa inflamação. O pão, que antes era um símbolo do céu, tem se tornado um alimento terreno de desequilíbrio, mas ainda assim é possível santificar o alimento, escolhendo formas mais puras, mais próximas da natureza e mais alinhadas à criação original de Deus. Quando o pão deixa de nutrir, ele passa a intoxicar, ele perde o seu propósito original. Aí entra a questão da transgenia, os alimentos transgênicos, que são o quê? Um banquete falsificado. Além do trigo, outros alimentos básicos, eles foram modificados geneticamente para resistir a pragas, para gerar lucro, e não era o foco a saúde das pessoas. Essas alterações mudaram a estrutura natural dos alimentos, tornando-os estranhos ao nosso corpo. E isso faz com que o nosso corpo reaja com inflamações e desequilíbrios hormonais. Aí eu vou passar para vocês uma tabelinha de como identificar os alimentos transgênicos. Eu vou colocar aqui na edição do vídeo para você ver que ele é um triângulo amarelo, né? E ele vem ali com a letra T, de transgênico, que na frase do rótulo diz assim: contém ingredientes geneticamente modificados.
Os ingredientes que foram suspeitos, que foram modificados, na sua maioria, a soja, o trigo, a canola, o milho e tantos outros que estão sendo modificados dia após dia. Mesmo que visualmente eles pareçam iguais aos naturais, os transgênicos não carregam a mesma vida que Deus colocou na criação no original. Eles são uma versão distorcida do banquete do céu.